Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre tempo e clima, a aula magna de climatologia. Afinal, qual é a diferença entre tempo e clima? Apesar desses elementos serem aí praticamente próximos um do outro, eles são distintos, mas complementares no estudo. Eles são de extrema importância para o estudo da atmosfera. De que maneira isso acontece? Vamos para os conceitos já de cara? Climatologia é a ciência que estuda os fenômenos característicos da atmosfera e, presta atenção, a sua relação com o espaço geográfico. Ele vai ter sempre o espaço geográfico como o foco do estudo, ok? Agora, a meteorologia é a ciência que estuda o comportamento imediato da atmosfera. O foco dela vai ser a atmosfera e a manifestação que acontece, ok? Bom, dessa maneira a gente já consegue entender alguns diferenciais do tempo do clima, da climatologia e da meteorologia. A meteorologia é aquela que vai estudar a previsão do tempo. Lembra lá na TV, lá no jornal, que você sempre vai esperar a pessoa que fala sobre o tempo, o meteorologista? Então, você vai ter a meteorologia estudando o tempo, enquanto que a climatologia, o próprio nome está dizendo, vai estudar o clima. Olha só a diferença, pessoal. Aqui nós vamos ter esse comportamento imediato, já aqui vamos ter o estudo dos fenômenos. Basicamente, é algo que a gente já costuma perceber, só que não faz essa relação. Quando a moça do tempo, o moço do tempo está falando na TV, ele está falando de previsão do tempo. Você não vai ouvir falar de previsão do clima. Até porque falar que hoje o clima está quente é estranho. E além de estranho é errado, porque na verdade é o tempo. Ah, mas o clima está esquentando hoje. Está errado, é o tempo. Mas afinal, Silvestre, o que é tempo? O que é clima? Vamos entender a partir de agora. O tempo é o estado da atmosfera. Preste atenção, anote aqui, ó, a letrinha aqui, ó. Estado é como ela está apresentada, ok? Enquanto que o clima é o estudo da atmosfera. Então, presta atenção, pessoal. Tempo, estado, momentâneo. Clima, estudo. Estudo da atmosfera, eu vou mais além. Ele é o estudo do tempo. Mas como assim, professor, estudo do tempo? Vamos imaginar que, por exemplo, existem lá os medidores do tempo, que vão ficar o tempo inteiro lá fazendo o quê? Vendo se está sol, se está chuva, se está nublado, se está frio, se está calor, as condições que estão apresentando ali. Você olha para a janela e vai olhar o quê? Ah, o tempo está ensolarado, o tempo está chuvoso, está muito frio, está muito calor. É aí que nós vamos ter essa manifestação imediata. E ela vai ter então sempre ali, está nublado, está sol, está chovendo, está frio, está calor. Essas características, elas são sempre do tempo. Então a pessoa que vai fazer a medição do tempo, ela vai ter uma tabela. Então pensa numa tabelinha. No dia 1 choveu, no dia 2 choveu, no 3 choveu, 4, fez sol, beleza. No outro fez sol. No outro ano, na mesma época lá, no dia 1, ele começa toda essa pesquisa. Então vamos lá, aqui choveu, aqui choveu, aqui fez sol, aqui fez sol. Aqui choveu. Percebam que daí no terceiro ano ele vai fazer naquele mesmo período de tempo a mesma medição. Então vamos lá. Aqui choveu, aqui choveu, aqui choveu. Aqui ficou sol, aqui ficou sol. Percebam que há um padrão ao longo desses anos. Na mesma época, percebeu-se um padrão. Aqui outro padrão. Quer dizer que o tempo apresentou-se dessa maneira no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. E aqui então nós temos um padrão. Esse padrão, essa característica igual de um ano para outro, nós já podemos dizer que é uma característica. É um estudo do tempo atmosférico.
E é isso que o clima vai se preocupar. Você não vai conseguir fazer uma previsão do clima, porque o clima é um estudo. A gente sabe como ele é, ok? Por falar nisso, eu sempre costumo dizer que o tempo ele é o humor da atmosfera, enquanto que o clima é a personalidade. Humor, personalidade. Você já teve conhecimento de alguém que chega na escola, ou no trabalho, ou em casa, de mau humor? Então ele chega lá todo ranzinza, todo brabo, chutando tudo pela frente. Você percebe, essa pessoa hoje está de mau humor. Se você diz que ela está de mau humor, é porque essa não é a característica dela. Normalmente essa pessoa ela é alegre, extrovertida, feliz, conta piada, conversa com os amigos, faz carinho. Mas aquele dia não, ela está brava. Então esse é um humor, é o estado momentâneo dela. Mas isso não reflete na sua personalidade, em como ela é de fato. Mais ou menos é isso. O tempo, ele pode variar, mas o clima não. Para variar o clima, eu preciso de uma sequência muito grande de tempo para acontecer. Da mesma forma que se a pessoa, a partir daquele momento, tiver todo dia de mau humor, todo dia braba, ranzinza, isso com o tempo vai virar a característica dela, vai virar a sua personalidade. Portanto, essa relação de humor e personalidade ela é extremamente importante para o estudo de tempo e de clima, pois a sucessão do humor faz a personalidade. A sucessão do tempo vai fazer o clima. Tá entendendo? Vamos imaginar uma outra situação. Normalmente chega lá no mês de janeiro, principalmente na região de São Paulo, e aí aqueles telejornais da tarde, sensacionalistas, sempre chegam lá. Olha só o que está acontecendo, está muita enchente, veja lá, cadê as autoridades? O que está acontecendo? O pessoal não está cuidando aí dos bueiros, está fazendo um monte de enchente. Todo mês de janeiro acontece a mesma coisa. Por quê? Porque é um padrão. O tempo em janeiro é sempre chuvoso. Portanto, isso é um padrão climático daquela época de janeiro. Então, aquele apresentador da TV, óbvio que vai fazer aquele sensacionalismo e tal, mas ele já tem em mente que aquilo ali é um padrão do mês de janeiro. O grande problema talvez seja da autoridade não ter cuidado para que isso não acontecesse novamente, talvez, ou não, quem sabe. Mas pode ser também um problema que a população está criando de não jogar o lixo da maneira certa. Tudo isso varia. Agora vamos levar em consideração. Isso é um padrão. Então nós temos um clima, uma característica do clima. O tempo é a chuva acontecendo naquele dia. O clima é saber que no mês de janeiro chove. Está entendendo? Agora acontece o contrário. Chega lá por agosto, por exemplo, o que vai acontecer? Chega esse mesmo apresentador e vai falar da poluição da cidade. Veja, porque não chove há tantos dias, então a poluição está muito grande. Cadê as autoridades que não fazem nada para melhorar e não sei o quê? Não chove porque é um padrão também. Quer dizer que naquele espaço geográfico, no mês de agosto, normalmente não chove. Padrão. Isso é um clima. Para que a gente possa entender e dizer uma característica de um clima, é necessário, via de regra, 30 anos de estudo do tempo, de sequenciamento daquele padrão do tempo que eu falei para vocês. Ok? Então, perceba essa situação aqui. Quando nós temos esse sequenciamento por pelo menos 30 anos, aí sim nós podemos dizer que isso aqui é um padrão climático. Tá entendendo? Então, essa é uma característica bem importante do estudo do clima em relação ao tempo. Beleza? Percebam sempre, então, esses padrões. Eu vou falar bastante nessa aula sobre padrões e características sempre repetitivas, ok? Veja, pessoal, o tempo, o humor da atmosfera, o clima, a personalidade. O humor faz a personalidade. Normalmente o tempo sempre está. Hoje está chovendo, hoje está ensolarado, hoje está frio, hoje está calor. Quando a gente fala do clima, ele sempre é. O clima em São Paulo é chuvoso em janeiro, é seco em agosto, é seco em julho na região do Planalto Central brasileiro, é chuvoso na região do litoral. Sempre o clima
é, enquanto o tempo está. Condição momentânea, tempo. Característica, clima. O tempo sempre vai ser um evento. Aconteceu uma chuva muito forte que desabrigou muitas pessoas. Ah, mas no mesmo situação, a moça do tempo, o moço do tempo vai falar o quê? Que choveu muito mais do que o esperado para aquela época. Se era o esperado, era a característica climática. O evento foi o tempo. Está entendendo a diferença? Normalmente, o tempo ele é previsível. Eu consigo ter uma previsão do tempo para até 10 dias. Eu consigo prever o que vai acontecer no tempo para daqui a 10 dias. Mais do que isso é meio complicado. Claro que à medida em que vai chegando mais perto, 9, 8, 7, 6, quanto mais perto do dia atual, eu vou ter uma melhor condição de prever o que vai acontecer nos próximos. Então a previsão sempre é do tempo, enquanto que o clima vai ser sempre caracterizável. O clima de São Paulo é esse, o clima de Manaus é esse, o clima do Rio de Janeiro é esse, o clima do Pará é esse, o clima do Tocantins é este. É caracterizável. Então percebam, pessoal, sempre vocês vão ter essas características para clima e essas condições, esses eventos para o tempo. Eu espero realmente que você tenha entendido essa diferença entre tempo e clima, em que um sempre é perene e o outro ele é temporário. Então percebam, gente, isso, e eu espero que vocês entendam isso para a gente poder seguir para as próximas aulas que vocês vão entender sempre sobre climatologia, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!